Boa tarde. Após a leitura do texto Infância, do Carlos Drummond de Andrade, nós vamos fazer as atividades referentes a ele. No número 1, está pedindo para você trocar as palavras destacadas, que são as palavras de vermelho, por outra de igual sentido. Então, você vai colocar palavras que sejam sinônimas. Minha mãe ficava sentada cozendo. O que é cozendo? Se você tiver dúvida, você pode recorrer ao dicionário, tá? Aí você vai trocar. Aninar nos longes da senzala. Ninar, o que é ninar? Aí você vai trocar para uma palavra que tem o mesmo sentido de ninar. E assim por diante. Justifique o título do texto. É você dizer por que o texto tem esse nome, Infância. 3. Esse poema é uma narração? Narração é contar uma história. O que o poeta narra? O que o poeta conta? 4. Escreva a passagem do texto que mostra que o poeta teve uma infância solitária. Ele foi solitário, muito só. Qual é a parte do texto que demonstra isso? Você vai lá, vai copiar essa parte para mim e colocar ela aqui, tá? Copiar igualzinho do texto. No 5, tá assim: a seguir, marque a afirmativa errada sobre o texto. Qual da afirmativa aqui que não está certa? 6 está falando sobre o Robinson Crusoe, que é uma história de um náufrago que passou 27 anos, 2 meses e 19 dias em uma remota ilha deserta ao longo da costa venezuelana. Então, assim, é uma história muito conhecida. De acordo com o texto, o que Robinson Crusoe significou para o poeta na infância? Lá naquele texto Infância, do Carlos Drummond de Andrade, o que o Robinson Crusoe significou, teve de sentido para ele na infância dele? E na vida adulta? 7. Cite o trecho do texto em que a lembrança do passado se dá por meio de sentidos como a audição e o paladar. Então, você vai ver no texto uma parte que mostra lembrança do passado, né? Aí, audição, você ouviu alguma coisa, paladar, você comeu alguma coisa e lembrou de algo, tá? Agora aqui, 8. Eu sozinho, menino, entre mangueiras. Qual o sentido da palavra mangueira nesse verso? Porque mangueira tem vários sentidos, né? Você pode recorrer ao dicionário ou colocar se você já souber de cabeça. B. Cite um outro sentido que essa palavra possui. C. Crie uma frase em que a palavra mangueira tem o mesmo sentido que foi empregado no verso do poema. Tá? Nós temos 2 sentidos de mangueira. Qual o sentido do verso do poema? Então, você vai criar uma outra frase com o mesmo sentido. 9. O texto é organizado em quê? Parágrafos, igual narrativa, que a gente dá aquele recuozinho de um dedo, quadrinhos, todo igual o gibizinho, ou versos e estrofes. Esse texto, ele dá instrução, por exemplo, como fazer algo, ele ensina algo, ensinando uma receita, por exemplo, ele conta uma história, ele conta a história de alguém, de algo. Ele é o quê? Uma tirinha? Tirinha são os quadradinhos, né? Tipo a história em quadrinho. Ele é um poema organizado em versos e estrofes, né? Ou ele é um anúncio, está fazendo uma propaganda.